Então, hoje eu quero te falar de algumas coisas que pelo menos para mim, é muito importante dentro de um casamento. Eu até mapeei aqui 3 passos, né, que você de repente pode colocar aí em prática na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. E aí você pode estar falando assim, ué Gil, mas você é especialista? Não, não sou especialista. Mas e sim, porque eu tenho vivido algumas situações na minha vida que eu precisei mudar às vezes a rota, às vezes de repente ir por um outro caminho, porque senão você desiste, né, no meio do caminho. Eu até anotei algumas coisas aqui, né, para que não fique somente no que eu acho, no que eu penso, tá? Então eu queria te falar que casamento é uma coisa fácil? Não, não é fácil. É difícil, tá? Quem falar pra você que é fácil é mentira. Primeiramente, você precisa desmitificar uma coisa. Aquela coisa que casamento é só amor. Não, casamento não é só amor. Se você viver sozinha, você terá problemas, né? Você terá dificuldades. Então você imagina uma vida a dois. Com filhos, com uma rotina, com as dificuldades diárias. Fica difícil, tem dia que o negócio fica pesado. E aí, se você não tiver uma cabeça firme, se você não souber o que fazer ou para onde ir no momento desse, você joga tudo pro alto, tá? Então, eu queria te falar sobre sonhar com um casamento feliz e ter um projeto para o seu casamento. Aí você pode estar falando assim, Gil, mas casamento é casamento, projeto é projeto. Não, senhora, você tá errada, você tá errado. Casamento, tudo que você fizer na tua vida é um projeto. E se você não tiver, assim, ali, uma rota para seguir esse projeto, ele vai dar errado. Você não sabe por onde começar, quando chegar no meio você vai se perder e você não chegará no final. E o casamento é assim, ele é um projeto. Primeira coisa, você tem que entender que quando você sonha com um casamento feliz, é tipo assim, é como se você esperasse que as coisas aconteçam sozinha, porque a maioria das pessoas pensam assim: "Ah, meu casamento, né, não tá feliz porque, sei lá, mas as coisas não acontecem por si só, tá? Então você precisa ter projeto, porque o projeto, ele precisa do quê? De meta. E a meta de execução. Então o problema e o perigo é o perigo da amargura, por exemplo, do acúmulo. O erro de muitos casais é achar que o amor sobrevive ao acúmulo de mágoas não resolvidas, né? E aí a gente vai guardando, você vai guardando uma coisinha hoje, né? Um desapontamento amanhã. E quando você vê, né, é como se fosse uma pia. Pensa numa pia que você vai sujando uma xícara no café da manhã e você joga dentro da pia e deixa lá. Você não lava. Chega 10 horas, você faz um lanchinho, aí o copo do suco, da vitamina, do café, o prato sujo você coloca dentro da pia. Você não lavou, né? O almoço você faz a mesma coisa. Quando você vê aquela pia, ela tá cheia de louça suja. Por quê? Você não lavou, você não colocou no lugar. E o casamento é a mesma coisa, gente. O relacionamento, a convivência é a mesma coisa. Você tem um probleminha hoje, agora, nesse momento, e aí você vai deixando. E aquela mágoa, né? Aquela sujeirinha na pia vai ficando. Quando você vê, esse espaço dentro de você tá cheio de mágoas, cheio de ressentimentos. E aí uma gota vai se transformar numa tempestade. Por quê? Porque você não resolveu. Os pequenos probleminhas diários que foi surgindo na tua rotina, você não resolveu. E aí a amargura vai se instalando, né? O casal perde a cumplicidade e passa a competir para ver quem tá mais certo ou quem é, né, que vai cansar primeiro. E isso fica assim
insustentável. Totalmente insustentável. E para sair desse ciclo, a mulher, o homem precisam entender que o autodesenvolvimento, gente, isso não é palavra de coach não, tá? O autodesenvolvimento é uma coisa que eu acho que todos nós precisamos ter, precisamos desenvolver. Então, quando a gente fala de autodesenvolvimento, não é para a gente se isolar e achar que não precisa de ninguém, né? Mas para nos dar a força necessária para sentar à mesa e resolver o que está quebrado, né? Para resolver aquelas questões que de repente você ficou engasgada, não desceu na sua garganta, né? Aquele sapo não passou. Então, como eu te falei no início do vídeo, eu tenho aqui 3 passos, né, que eu anotei aqui para me passar para você. E é como eu tô te falando, não sou nenhuma guru, né, do casamento não, mas eu tive umas experiências aí dentro do meu casamento. Algumas eu consegui resolver, às vezes batendo o pé, porque o meu marido, no caso, ele precisava entender alguns pontos, mas outros você tem que sentar e conversar e ver, né, a melhor forma de resolver. E uma delas é a expectativa, né? Alinhar as expectativas. O que seria isso, né? Então, esse é o primeiro passo, você alinhar as expectativas. Por exemplo, vocês precisam sentar, conversar sobre o futuro, não sobre o passado. O passado já foi, já era, o negócio é daqui pra frente, né? Então, vocês precisam conversar sobre, de repente, o que vocês ainda pensam em construir juntos, né? Nos próximos 5 anos, 10 anos, sei lá, que seja para um ano, vai. Um negócio, vocês pretendem abrir um negócio juntos, né? Reformar a casa, um cômodo da casa, comprar aquele armário de cozinha, mandar fazer aquele armário, comprar uma cama melhor, um colchão novo, não sei, né? Uma viagem nas férias, combinar, se você trabalha e ele também trabalha, combinar e, sei lá, comprar um pacote de viagem para que os dois possam sair um pouco, né, dessa rotina de casa, família, emprego. Todo mundo precisa desse espaço. Ou até mesmo, sei lá, ver o que vocês têm em comum, o que vão fazer junto e vai, de repente, trazer uma leveza para o relacionamento. E assistir ir no cinema junto, né? Ir sei lá, de repente num museu, não sei o que vocês gostam, mas vocês precisam ter, sabe, um alvo em comum. Vocês precisam fazer tudo junto? Não, vocês não precisam fazer tudo junto, porque afinal de contas, né, vocês não estão colados, então não. Mas vocês precisam ter, sabe? Porque isso ativa a parceria, ela é ativada automaticamente a partir do momento que você começa a se planejar junto com o seu parceiro, com o seu esposo, com a sua esposa, sobre algo que vocês vão fazer junto, que vão se alegrar junto, né? Então, esse é um passo. O segundo passo, gente, é criar uma rotina de cumplicidade. Pois é, não adianta esperar o final de semana, sabe, ideal, porque, gente, sinceramente, nunca vai ter o final de semana ideal. De verdade, nunca vai ter. Então, é no dia a dia, é no café da manhã ali, sabe? De 10 minutinhos, sabe? É na mensagem ali de apoio, no meio do expediente. Você lembrar, de repente, opa, ele hoje, sei lá, passou por uma situação constrangedora ou não, ou ela passou, vou mandar uma mensagem, saber como é que tá, vou ligar, vou dar um apoio. É sobre isso, coisas pequenas, tá? O casamento, ele se sustenta na micro rotina, não é numa coisa grande. Uma vida inteira, porque eu vou fazer 49 anos agora, dia 11 de junho. Quem quiser pode começar a mandar presente pra mim já, tá, gente? Brincadeira. E eu já ouvi e presenciei casais que estavam em crise, e aí o que eles faziam, né? Se enganando.
ou falta de repente de esclarecimento mesmo. Eles marcavam, tipo, vamos sair, vamos na balada. Casal, na época, com 30 anos, sei lá, né, de idade. Eles iam na balada aqui no final de semana. O que acontecia? Eles iam pra balada, bebiam, dançavam, se divertiam e voltavam para casa. Segunda-feira, voltava a rotina de trabalho, os compromissos diários e a vida deles fazia o quê? Voltava a estacar zero. Esse casamento pôde ser salvo? Não, não foi. Eu vi casais, tem um específico que eu me lembro muito bem, porque eram meus vizinhos e parentes, né? E eles tentavam dessa forma. Então, assim, é um modelo que eu já não faço e não aconselho ninguém fazer. Porque um casamento tem uma rotina, você tem uma rotina, então é a rotina que precisa ser mudada, sabe? Não é um final de semana que vai mudar a tua vida. Igual, eu já tive crise no meu relacionamento, que a minha enteada, né, que ela já é adulta, ela chegou um dia e falou assim pra mim: ô Gil, sai com meu pai, eu fico com a Renata, né? Porque pra quem não sabe, eu tenho uma filha, uma criança. Eu fico com a Renata. E eu pensei, eu falei, não, eu não tô precisando do final de semana, né? Eu estou precisando realmente de alinhamento com meu esposo. E não é o final de semana que vai fazer isso por mim, por ele, sabe?